Casa de Oração. Dia 3. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Um exemplo de súplica em oração. Lembro-me de um incidente, vários anos atrás, quando os presbíteros de Alford House costumavam reunir-se para orar toda segunda-feira à noite para buscar o Senhor. Chegou o momento que cada um da comunidade podia apresentar suas necessidades, ou problemas, ou fazer os seus comentários. Certa segunda-feira uma irmã muito querida havia telefonado para dizer: "Eu sei que esse momento se destina às pessoas da comunidade, mas eu tenho uma amiga aqui que está com uma necessidade muito grande. Será que ela poderia ir até aí para conversar com você?" Dissemos a ela que essa amiga podia vir. Essa amiga querida tinha intimidade com o Senhor e era uma bênção para os outros. Com a finalidade de alcançar pessoas em grande necessidade, ela havia decidido mudar para uma área decadente da cidade onde ela morava. Ela nos contou que frequentara uma escola bíblica e que sentirá fortemente que o Senhor a chamava para essa tarefa de devotar-se a alcançar as pessoas necessitadas daquela cidade e que fora abençoada por ele nesse trabalho. Então, de repente, percebeu que Deus não falava mais com ela por meio da Bíblia. Na verdade, sentiu que o Senhor tinha parado de falar com ela. E mesmo quando participava de um tempo de comunhão com os irmãos, percebeu que tudo que era dito entrava num ouvido e saía pelo outro. Ela ficou mais e mais aflita, achando ter cometido o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. A situação ficou tão difícil que ela se sentia tentada ao suicídio. Foi nessa ocasião que ela passou alguns dias com a sua boa amiga. Ouvimos toda a história e nos perguntamos que tipo de atividade demoníaca poderia estar envolvido no caso. Por que essas coisas aconteciam com ela? Nossa irmã não podia apontar nada que tivesse feito de errado ou algum pecado que tivesse cometido. Uma vez que nosso costume era sempre começar pedindo sabedoria ao Senhor, nós o buscamos, consultando-o sinceramente a respeito da necessidade dessa irmã. Consideramos que a sua situação era desesperadora, visto que havia quase cometido suicídio. Ela pensava ter cometido o pecado imperdoável, e essa era a razão por que Deus não falava com ela. Consideramos que deveríamos interceptar toda e qualquer influência e manipulação satânica naquelas circunstâncias. Quando estávamos orando por ela, um de nossos queridos irmãos disse: "O Senhor está me dizendo alguma coisa, mas não consigo entender. Água, 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 está na água." Pensei que talvez ele tivesse perdido o juízo, pois eu não podia ver nada na situação da nossa irmã que tivesse alguma coisa a ver com água. Contudo, por causa dessa palavra, perguntei a ela: "Por que você está usando óculos escuros?" Ela disse que era por causa das dores de cabeça quando ficava exposta à luz forte. Ela disse: "Se você quiser que eu os jogue fora, eu jogo." Mas eu repliquei: "Não, por enquanto pode usá-los." Continuamos a orar e, em nome de Jesus, desligamos as influências demoníacas, suplicando a sua libertação e cura. Ela foi claramente tocada pelo Senhor e voltou depois de alguns dias à cidade onde morava, mais aliviada e alegre. Parecia que o Senhor a tinha libertado. Não mais de uma semana ou duas depois da sua volta àquela cidade, todos os velhos problemas retornaram, e mais uma vez ela se sentiu tentada a tirar a própria vida. Ela pensava que recorrer a nós em Alford House era, por assim dizer, seu último refúgio e que agora não havia mais esperança. Então ela se lembrou da palavra de nosso irmão: "Água, água, água, está na água." E decidiu levar uma garrafa de água do seu apartamento para um laboratório para examiná-la. Em poucas horas estavam à sua procura. Havia um volume incrivelmente alto de um produto tóxico na água. Ela estava sofrendo um envenenamento agudo provocado por chumbo, que lhe desorientava por completo a mente e lhe tirava o bem-estar. Quando as autoridades sanitárias a retiraram do lugar onde ela vivia e a instalaram num outro lugar, ela começou imediatamente a recuperar-se. Esta é uma ilustração bastante dramática da necessidade das súplicas ou da sincera busca a respeito de uma necessidade desesperadora. Se não tivéssemos buscado o Senhor, jamais teríamos recebido a palavra a respeito da água. E se a saúde dela recaísse outra vez, ela bem poderia ter cometido suicídio. Em vez disso, o Senhor interveio e a libertou. Orações. A segunda expressão é traduzida pela palavra oração. Literalmente significa derramar. É a palavra mais usada para oração no Novo Testamento. Derramam-se todas as necessidades que se tem, todas as dores, todos os sentimentos. É simplesmente uma petição a Deus. Tiago disse: "Nada tendes porque não pedis." Tiago, capítulo 4, versículo 2. Essa é a palavra mais abrangente e inclui todos os tipos de oração, desde um derramar das tribulações da alma até o pedido que Deus supra as necessidades de alguém.
Também pode significar o pedido a Deus em favor de grandes assuntos que dizem respeito ao seu propósito e à sua vontade. Charles T. Sud costumava dizer: por que pedir ao Senhor um ovo se você pode pedir-lhe um elefante? Em outras palavras, peça coisas grandes conforme a fé que você tem. Se não for a vontade do Senhor, ele dirá não. A oração é basicamente uma empreitada, às vezes bem-sucedida, outras vezes não. Talvez você não saiba qual é a vontade de Deus ou qual é o seu propósito, mas derrama seu coração. M. Carmichael costumava dizer: ele pode dizer sim, ou pode dizer não, ou ainda pode dizer espere. Quando ela era pequena, vivendo num lar cristão, não gostava da cor dos seus olhos castanhos. Ela ouvirá seus pais dizendo que o Senhor Jesus podia fazer qualquer coisa, que para ele não havia nada impossível. Ela então pediu insistentemente que ele mudasse os seus olhos para azul, mas ele não atendeu. Muitos anos depois, quando resgatava menininhas dos templos de prostituição, ela entendeu porque o Senhor nunca respondeu sua oração por olhos azuis. Vestida com seu sari, olhos castanhos, ela se misturava perfeitamente à multidão indiana. Essa inclui o tipo de oração que em geral encontramos entre os crentes. Não é preciso saber qual é a vontade do Senhor, mas você pode simplesmente derramar seu coração e pedir socorro a Ele. No entanto, isso não significa que o Senhor despreze esse tipo de oração. Ana, estéril, cheia de emoções e sentimentos, derramou o coração diante do Senhor. As suas emoções eram tão fortes e dominantes, que ele pensou que ela estivesse embriagada. O Senhor, contudo, ouviu-a e se compadeceu da sua esterilidade. Ela gerou um dos grandes profetas de Israel, Samuel, que foi levantado num dos principais momentos decisivos da história de Deus. Ana até chamou seu bebê de Samuel, pedido a Deus. Pode parecer a algumas pessoas que eu fui bastante duro naquilo que disse a respeito das reuniões de oração e do entendimento geral a respeito da oração no meio cristão de hoje. Não é que o Senhor rejeita o tipo de oração corporativa a que nos acostumamos, é que simplesmente ela se encontra no nível de jardim de infância. Na sua graça, ele vê o coração e responde de acordo com isso. Por outro lado, muitas vezes não passa de um ritual e de um exercício religioso em que o Espírito Santo é completamente desconsiderado. Intercessões. A terceira expressão é traduzida como intercessões. A palavra usada aqui tem a ideia de pedir a um superior, um rei, um magistrado ou a um príncipe, alguém que possui autoridade. Originalmente a ideia era que você pedia a um superior. Provavelmente por isso que algumas traduções usam a palavra súplicas em vez de intercessões. O sentido é suplicar a alguém que possui autoridade para resolver o assunto. Estamos buscando a presença de Deus em favor de outros ou por situações em que estamos envolvidos. Contudo, usar a palavra súplicas ou petições em vez de intercessões, em minha opinião, deprecia o sentido original. A intercessão é a expressão mais profunda da oração e é a última a ser vivenciada. Há poucos grupos do povo de Deus que conhecem bem a intercessão corporativa. Por quê? A razão é que a intercessão não consiste meramente em algumas palavras ditas em favor de uma situação, mesmo que seja com sentimento intenso e emoção. Na verdade, é preciso que todo o nosso ser esteja envolvido, espírito, alma e corpo. E preciso que o intercessor se torne um sacrifício vivo. Se você quer tornar-se um intercessor, Deus exigirá tudo o que lhe pertence, seu ser inteiro, seu tempo, sua energia, sua saúde e até mesmo as suas posses. Deus tomará tudo. Nunca deprecie a palavra intercessor. Não é dar meia hora ou uma hora por semana ou mesmo todos os dias, como se isso fosse tudo que Deus requer. Para ser um intercessor, Deus requer você e tudo o que possui. Por essa razão, Daniel é o maior exemplo disso no Antigo Testamento. Ele orava diariamente e gastava tempo intercedendo em meio à sua vida atarefada no primeiro escalão do governo. Contudo, a verdadeira chave da sua intercessão era o fato que ele era um sacrifício vivo e estava inteiramente comprometido com o Senhor. A intercessão só começa quando conhecemos a mente e a vontade de Deus em qualquer situação com que nos deparamos. Quando o Senhor revelou a Moisés que ele estava para destruir Israel, isso se tornou a causa da sua intercessão pela nação. Quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra e comunicou a Abraão, isso se tornou a causa da sua intercessão em favor de Ló e sua família. Se entendemos isso, começamos a perceber como é importante para a intercessão suplicar ou buscar ao Senhor. Só podemos interceder quando sabemos qual é a vontade do Senhor com respeito a qualquer situação. E possível que muitos, ao lerem o que escrevi, percam toda a esperança de se tornarem intercessores ou de se envolverem em intercessão corporativa. Não desanime nem desista desse assunto. O Senhor precisa começar e Ele começa com uma pessoa que está pronta a oferecer-se voluntária e completamente.
Há um provérbio chinês que diz: uma viagem de 1000 quilômetros começa com um passo. Temos de dar o primeiro passo pela fé. Uma vez que o crente está pronto para ser um intercessor e oferece todo o seu ser ao Senhor, Ele o guiará passo a passo. Ele o guiará com firmeza e segurança à medida que você estiver pronto. Do jardim de infância da oração você avançará para o jardim de infância da intercessão, depois para o primário, depois para o secundário e finalmente para a universidade da intercessão. A intercessão requer alguns graus de maturidade espiritual. Esse tipo de maturidade surge apenas mediante crescimento e experiência espiritual e se desenvolve na pessoa que renunciou à vida própria. Ações de graças. A quarta expressão é traduzida pela expressão ações de graças. E a ação de dar graças não apenas por orações atendidas, mas pelo próprio Senhor. A maioria das pessoas pensa imediatamente que ações de graças dizem respeito a agradecer ao Senhor pelas orações que lhe fizemos na semana passada e que nesse meio tempo foram atendidas. Sempre pensamos dessa forma com respeito às ações de graças. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 lemos: em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. A maioria dos crentes entende isso como fazer um pedido, e quando obtém a resposta, agradece ao Senhor. Outros entendem o texto como fazer o pedido e agradecer ao Senhor pela resposta mesmo antes de obtê-la. Eu penso que isso deprecia a expressão ações de graças. Penso que quando você faz um pedido, deve fazê-lo com ações de graças. Não é apenas que devemos agradecer a Deus por responder nossas orações, isso é óbvio. Contudo, primeiramente temos de agradecer a Deus pela obra consumada do Senhor Jesus, em cuja base Ele nos concede tudo. Damos graças por sua graça, seu amor, sua misericórdia, sua verdade, seu trono, seu reino. Em outras palavras, essas ações de graças têm tudo a ver com a adoração, que é uma parte vital e estratégica da oração corporativa. Há muitos de nós que são tão centrados em si mesmos que o inimigo nos tem sob controle e exerce seu poder sobre nós. Ele nos diz: esta não é uma boa hora para você adorar o Senhor. Você esteve mal-humorado o dia todo, ou os filhos se comportaram mal, ou o ambiente do escritório estava terrível porque o chefe lhe deu muita coisa para fazer, ou você enfrentou uma viagem terrível ao voltar do seu trabalho e emocionalmente está em frangalhos. Não convém agradecer ao Senhor, já que você não tem nada que agradecer a Ele. E muitas vezes é assim que respondemos: eu quero ser autêntico e não hipócrita. Não quero abrir a boca para louvar e agradecer ao Senhor quando isso é algo hipócrita. O inimigo nos conduziu à condição em que só conseguimos louvar o Senhor quando nos sentimos bem. Todo o empenho do diabo, agora, se concentra em assegurar que você se sinta mal, pois ele quer destruir quaisquer ações de graças e adoração ao Senhor. Ele sabe que a adoração, as ações de graças e o louvor são armas tremendas na batalha em que estamos envolvidos. Frequentemente sucumbimos diante dessa tática do inimigo.